Começa agora o programa 100 Jardas de Paixão. O que move alguém a praticar futebol americano no Brasil? Qual o sentido de gastar muito e receber pouco pelo futebol americano? Por que passar tantas dificuldades para praticar esse esporte? Tudo isso e muito mais está envolto a um sentimento: a paixão. Histórias de dificuldades e superações você confere a partir de agora no programa 100 Jardas de Paixão. O futebol americano, para mim, é o melhor esporte do mundo, né? Nenhum esporte, nenhum outro esporte chega nem perto de dar o mesmo prazer que o futebol americano me dá. Viajar 20 horas no ônibus para jogar, terminar de jogar, entrar no ônibus e voltar para casa e passar mais 20 horas. Eu acho que é uma loucura e vale a pena passar por isso. Quando eu tomei uma capacetada no peito e tive uma embolia pulmonar, para quem não sabe, é uma situação grave, fui parar na UTI. Com o esporte falou mais alto, praticamente ele acabou estragando meu relacionamento de 6 anos, que provavelmente terminaria até em casamento. Olha, o futebol americano para mim hoje é um estilo de vida. Minha vida ela é toda pautada dentro desse esporte. E tudo começou com a intenção de praticar o futebol americano em si, aqui no Brasil. Hoje eu trabalho com futebol americano, eu estudo futebol americano, minhas decisões na minha vida são pautadas no futebol americano. Esporte e paixão. Um casamento perfeito, um sentimento ligado a um jogo. O conceito de paixão pelo dicionário Aurélio diz que paixão é um sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade. Amor ardente, entusiasmo muito vivo, atividade, hábito ou vício dominador, afeto violento, parcialidade. Com isso, histórias não faltam, sejam elas positivas ou negativas. Tem jogador que é só atleta. Tem atleta que mais tarde também vira dirigente. Tem atleta que gasta o que não tem só para jogar futebol americano. Tem atleta que vira jornalista. E tem quem nunca jogou, mas virou jornalista exatamente por essa paixão. É o caso de Everaldo Marques, narrador dos canais ESPN. O futebol americano já era uma paixão para mim, como muitos esportes são. Sou fanático por muitos esportes desde pequeno. E aí acabou ainda, além de tudo, virando talvez a modalidade mais importante do ponto de vista profissional para mim. Eu narro outras modalidades e tal, mas acho que a maior parte das pessoas me conhece por causa do futebol americano. Então, juntando essas duas coisas, é uma modalidade bem importante na minha vida. Outro que tem o mesmo sentimento pelo futebol americano é o também jornalista Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN. O futebol americano, para mim, é o melhor esporte do mundo, né? Nenhum esporte, nenhum outro esporte chega nem perto de dar o mesmo prazer que o futebol americano me dá. E assim, esporte é a mais importante das coisas menos importantes da vida, né? O futebol americano já é parte da minha vida. Mesmo se hoje, sabe, eu parar de comentar jogo na ESPN, parar de escrever, parar de falar de futebol americano, isso vai estar marcado na minha vida, vai estar na minha biografia para sempre, né? Porque já entrou de modo bastante intenso na minha vida e não tem como dissociar o futebol americano da pessoa Paulo Mancha hoje em dia. Ademar, ex-jogador de futebol pelo São Caetano e que trocou o soccer pelo futebol americano, também fala dessa nova paixão em sua vida esportiva. Hoje eu sou fã do futebol americano, podemos dizer que é o meu segundo esporte. O futebol é meu primeiro, foi minha vida toda, e o futebol americano é o segundo. E é bem engraçado porque ele é muito complexo, né? Tem muitas táticas, são vários times para cada tipo de situação, um para atacar, um para defender, um misto, e isso faz com que você tenha um esporte que atende a todas as condições físicas, né? Você tem que ter um cara mais forte para segurar, um cara mais leve para correr, um grande para pegar essa bola no ar. Então é bem gostoso você saber que você tem praticamente 50 jogadores na equipe e cada um de um porte físico diferente praticamente do outro. A vida ao lado do esporte reservou boas surpresas a Gustavo Urlacher, que além de atleta, também virou empresário por conta do futebol americano. Olha, o futebol americano para mim hoje é um estilo de vida. Minha vida ela é toda pautada dentro desse esporte.
E tudo começou com a intenção de praticar o futebol americano em si, aqui no Brasil. Hoje eu trabalho com futebol americano, eu estudo futebol americano, minhas decisões na minha vida são pautadas no futebol americano. Até recentemente conheci uma pessoa que se tornou minha namorada e ela é extremamente envolvida com o futebol americano em tão pouco tempo. E ela percebeu que, por eu estar tão envolvido, seria uma questão bem simples. Ou ela adere ou dificilmente a gente conseguiria ficar junto, porque eu tenho muitos eventos de final de semana, quando eu estou em competição, eu levo muito a sério a questão da disciplina de horário para dormir, horário de alimentação. Ela, graças a Deus, tem sido uma companheira fantástica que está se adaptando de maneira incrível às minhas rotinas, meus horários, tudo para me acompanhar, porque ela acredita e ela gosta também. Mas como entender toda essa paixão? Quem nos explica o conceito de paixão no olhar da psicologia é o professor Paulo Félix, doutor em Psicologia do Esporte da Universidade Guarulhos. A paixão é algo intrínseco, é algo que vem da pessoa, passa mais pelo irracional. O contrário da paixão é a razão. A razão, na verdade, é, que a gente diria hoje, o zeitgeist, o espírito da atualidade. Hoje a gente busca a razão, busca o tempo inteiro a concentração, a produção, em busca, vamos dizer assim, da construção de algo mais objetivo. A paixão não passa por isso, a paixão é racional, a paixão é você externar suas emoções, é o oposto de tudo isso. Talvez então a pressão, por nós sermos tão racionais, faz com que a paixão exploda em determinados campos. Ser atleta de futebol americano no Brasil é um grande desafio. Ser dirigente é um desafio maior ainda. Quem viveu o campo e vive os bastidores tem muita história para contar. É o caso de Ricardo Trigo, presidente do Corinthians Steamrollers. O Steam, como é carinhosamente chamado, é um dos grandes times do país. Já foi bicampeão brasileiro em 2011 e 2012, além de tetracampeão paulista de 2011 a 2014. E algumas loucuras fazem parte da vida de quem é dirigente. Como dirigente, eu fiz algumas loucuras, por exemplo, colocar muito dinheiro, vender um apartamento e colocar no time, entendeu? Outra loucura foi colocar 5 americanos num apartamento que eu tinha como rendimento para alugar. Eu coloquei os americanos lá, era um apartamento imobiliário, eles venderam tudo, trocaram tudo por entorpecente. Quem acha que americano que vem jogar futebol americano no Brasil é sério, na verdade você acaba descobrindo depois que na verdade eles não têm esse comprometimento, na verdade eles vêm para cá para querer bagunçar. Então acho que essa aí foi as duas maiores loucuras. A situação de Cristiano Mamed, jogador do Timberrex de Santa Catarina, equipe que já foi bicampeã brasileira em 2015 e 2016 e tricampeã catarinense em 2015, 16 e 17, também não foi fácil. No início da carreira de atleta, ele se viu obrigado a escolher entre o futebol americano e a vida conjugal. E adivinhem o que ele escolheu. Quando eu decidi começar a jogar, eu namorava, já estava namorando, já ia fazer 6 anos. E até então tudo bem, só que ela viu que começou a ficar mais sério, né, o futebol, e eu estava me dedicando muito. Então ela começou a querer me prender, não queria deixar eu jogar, entendeu? E a gente praticamente já estava morando junto, já estava mobiliando a casa, essas coisas assim. E como o esporte falou mais alto, praticamente ele acabou estragando o meu relacionamento de 6 anos, que provavelmente terminaria até em casamento. Mamed até conseguiu se dar bem com a escolha. Porém, o psicólogo Paulo Félix explica que muitas vezes essa questão sai do campo da saúde e é encarada como doença. A gente considera que saúde é quando a pessoa consegue ter
praticar a atividade física, o esporte, mas consegue também dar conta das necessidades da vida pessoal dela. Ela consegue trabalhar, ela consegue ter os relacionamentos familiares. Quando isso começa a afetar esses aspectos, seria interessante, de fato, procurar um profissional para cuidar dessa questão que extrapola aquilo que seria favorável ao próprio esporte. Ele não vai conseguir se manter dentro do esporte desta maneira. Silas Gomes, que também joga no Timborrex, conta a loucura dos tempos de viagens. O atleta diz que já passou quase 2 dias dentro de um ônibus pelo futebol americano. Para ir aos treinos, eu gastava 2h30 para chegar até o local do treino, para treinar 1-2 horas e voltar para casa tudo de novo. Eu acho que isso é uma loucura. Ou viajar 20 horas no ônibus para jogar, terminar de jogar, entrar no ônibus e voltar para casa e passar mais 20 horas. Eu acho que é uma loucura e vale a pena passar por isso. Touchdown monstruoso do Beckham Jr. Pelo chute potente, Ademar chegou ao esporte da bola oval como kicker, já que em um teste de 10 chutes acertou 9 de 50 jardas. Aliás, Ademar quase foi o primeiro brasileiro a jogar a NFL, principal liga dos Estados Unidos. Processos burocráticos, como não poder levar a família, impediram o brasileiro de ir, e então Cairo Santos teve essa honra. Mas Ademar conta que sentiu certa dificuldade em associar a aposentadoria do futebol e o início no novo esporte. Eu joguei, né, na Liga Paulista contra o Corinthians, e o Corinthians creio que é um dos mais fortes. E aconteceu um fato engraçado, né, porque no primeiro tempo eu não entrei, eu nem toquei na bola, nossa equipe não teve nenhuma chance de field goal, nada. E aí no segundo tempo eu dei o start, né, o kickoff. E na minha cabeça ainda estava com a sensação de ser futebol de campo, né? E eu saí trotando comum, porque o adversário pegou essa bola e veio pro ataque. E veio um jogador do Corinthians, um grandão lá do Corinthians, gigante, e me deu uma atropelada, jogou de cair com o capacete, saiu só grama no meu capacete. E eu na hora... eu queria levantar o braço e pedir falta, né? Aí ele me reconheceu, né? O jogador do Corinthians, e falou: pô, Ademar, agora aqui é futebol americano, que pode bater. E aí eu dei risada pra mim não dar um carrinho nele na próxima. Nessa trombada, Ademar teve sorte, não sofreu contusão e acabou encarando o fato com bom humor. Mas trombadas são comuns no futebol americano e nem sempre as coisas são engraçadas. É aí que aparecem as contusões. Ricardo Trigo passou por uma situação mais séria, mas mesmo assim não deixou de praticar seu esporte favorito. Quando eu tomei uma capacetada no peito e tive uma embolia pulmonar, para quem não sabe, é uma situação grave, fui parar na UTI e eu entrei na UTI dia 17 de setembro de 2013. Saí no dia 21 de setembro de 2013 e já saí, fui direto pro jogo, entendeu? O médico falou que eu tinha que ficar pelo menos 2 meses sem fazer atividade física nenhuma. Eu saí do UTI, peguei o meu uniforme e fui jogar contra o Sorocaba Nemesis lá em Sorocaba. Cauê Martins, atleta e fundador do Corinthians Steamrollers, também sofreu com algumas contusões. Para ele, este ponto é o mais delicado no futebol americano do Brasil. É praticamente deixado em último plano. Algo que as pessoas só se preocupam quando ela acontece. Então, assim, mais uma vez o atleta que custeia tudo, cara. As lesões mais sérias que eu tive foram nos meus ombros. Eu desloquei o ombro direito e o ombro esquerdo, os dois jogando. Foram as 2 lesões mais sérias que eu tive. Só que eu ainda jogava no Steam e a gente tinha, no caso, a fisioterapia à disposição. Silas Gomes sentiu na pele o que disse Cauê Martins. Após sofrer uma lesão e sem convênio, o próprio jogador teve que arcar com os custos da recuperação. Em 2015 eu tive uma fratura no cotovelo, onde eu precisei passar por uma cirurgia durante um treino. E eu não tinha convênio médico na época, então eu tive que arcar com o custo da cirurgia, dos remédios e da fisioterapia. E foi um período de recuperação que
teve a duração de 3 meses, 3, 4 meses. Eu teria que ficar fora dos treinos durante 1 ano, mas eu consegui voltar em 6 meses. E foram 6 meses de fisioterapia, mas com 3 meses de recuperação eu já estava nos treinos. Ele vai pra linha de 40, pra linha de 30, pra linha de 20. Um retorno para a história! Aliás, os custos no futebol americano são altos. Os jogadores têm que comprar seus equipamentos. Os dirigentes têm que investir em seus times na busca de serem competitivos. Os valores sobem, o retorno é quase nulo, mas a paixão continua falando mais alto, como nos conta Ricardo Trigo. Se você imaginar que como jogador e dirigente eu comprei todos os equipamentos do Corinthians lá, que eram 60 capacetes e 60 ombreiras, por volta de 2009, entendeu? E aí depois eu queria ter um time competitivo, então eu pagava ônibus, avião, hotel, restaurante para todo mundo, salário de algumas pessoas. De 2007 a 2013 foi por volta de R$1.300.000. Aí depois eu parei de gastar essa grana e comecei a simplesmente fazer tudo em forma de vaquinha dentro do Corinthians Steamroller, porque senão não teria fim isso aí. Cauê Martins viveu exatamente essa fase do Corinthians que citou o presidente Ricardo Trigo. Porém, a realidade do futebol americano é bem diferente e a maioria dos jogadores paga para jogar. Se você pega um atleta que realmente não tem apoio, que o time não tem patrocínio, que é tudo do bolso mesmo, se for jogar pelo menos aí uns 2 campeonatos por ano, um estadual, um nacional, cara, eu vou chutar aí, é difícil falar um valor, né? Existem várias formas de se gastar, né? A pessoa que tem mais condição consegue investir mais, uma pessoa que tem menos, obviamente, investe menos. Mas, se ele tiver que arcar com tudo isso, viagens e tal, durante 1 ano, eu acho que você vai gastar aí pelo menos uns 7 a 10 mil reais por ano para se manter, jogar e viajar. Cristiano Mamed, sem dúvidas, pode ser considerado um apaixonado pelo futebol americano. Depois de terminar com a namorada para se dedicar ao esporte, ele investiu tudo o que tinha para comprar equipamentos e até passou necessidades. Tinha acabado de sair da empresa, né? Tava trabalhando, aí eu tava, não sabia o que fazer, né? Tava sem dinheiro, aí recebi a rescisão e eu tinha contas para poder pagar, comprar comida, essas coisas assim. Só que eu comprei um equipamento, né? Comprei um helmet, um shoulder, comprei calça pad, luva, chuteira, né? E todo mundo sabe que isso é muito caro. Então acabei passando alguns meses de necessidade porque eu acabei comprando tudo isso à vista. Mesmo com tantos gastos, Paulo Félix explica como a psicologia compreende o que sentem os envolvidos com o esporte. A motivação, ela tem um aspecto que é o intrínseco, ou seja, aquilo que vem da própria pessoa e que está inserido na história de vida dela. Isso tem a ver com aspectos absolutamente pessoais. Seria preciso estudar caso a caso para entender o porquê a pessoa busca a realização no esporte. A prática de esportes é uma prática prazerosa, permite o convívio social, permite a superação de limites pessoais. Isso dentro de determinados limites é extremamente prazeroso, extremamente saudável e a pessoa pode levar esses valores para a vida pessoal dela. Joga pro alto e reza! Mas essa paixão, as loucuras e os gastos resultam em grandes realizações. Lucas Hellinger, mais conhecido como Luke, hoje joga no High School, o primeiro patamar de quem joga futebol americano nos Estados Unidos e que podemos comparar com o ensino médio aqui do Brasil. Com o desenvolvimento, o atleta pode ter propostas para ir ao college, que são as universidades, o segundo patamar do esporte. Após isso, há um período chamado de draft, em que o atleta espera propostas para chegar na tão sonhada NFL.
Luke fala do nível jogado nos Estados Unidos e como está a sua situação no esporte. Jogar futebol americano nos Estados Unidos é quase que um sonho, mas para poucas pessoas, e eu posso falar que realmente eu sou privilegiado por poder viver meu sonho todo dia. Desde entrar no ônibus até ir pisar no campo pela última vez, foi uma experiência incrível. E eu posso dizer que o nível de futebol americano aqui nos Estados Unidos, e que eu aprendi, eu posso e vou com certeza levar para qualquer lugar. Atualmente eu tenho uma oferta para 3 universidades e eu espero pelo menos mais 2 ou mais 3 ofertas a caminho. Eu nunca vou dizer que a NFL não é uma possibilidade, porque existem jogadores de diferentes níveis jogando na NFL, desde jogando Divisão 1, jogando a Divisão 3. Então, a NFL sempre é uma possibilidade. Se você tem talento, eles vão achar você, não importa a divisão que você joga. Mesmo quem não joga fora do país, tem oportunidades pelo Brasil. Cristiano Mamed é um desses que saiu de São Paulo e foi para Santa Catarina. O atleta começou a carreira no Corinthians Steamrollers, passou pelo Palmeiras Locomotives até chegar no Timberrex. Eu tive a oportunidade de ir para o Timberrex e, cara, para mim foi uma coisa assim que eu não esperava, né? Eu fiquei extremamente feliz, né, de saber que tinha times me olhando, né? Tive proposta do Goiânia Rednecks, tive proposta do Rex e acabei indo para o Rex, né? Por ser o time mais forte do país. E então eu larguei tudo que eu estava fazendo, tudo que eu tinha e caí de cabeça, né? Decidi vir pra cá e não me arrependo, né? Tô gostando muito. E esses dias eu parei para pensar, né, que eu tinha saído do Corinthians e dei um passo, dei 2 passos para trás para ir pro Palmeiras. Só que na verdade sair do Corinthians foi 4 passos para frente, né? Eu consegui dar 4 passos, né? Então eu fui para um time de segunda divisão, fiz uma boa campanha e tive a oportunidade de ir pro T-Rex e cheguei aqui também. E estou fazendo um bom trabalho também aqui. Companheiro de clube, Silas Gomes explica as mudanças de jogar em São Paulo e Santa Catarina e participar de uma equipe estruturada. É totalmente diferente de São Paulo, a estrutura e treinos. É como se eu nunca tivesse jogado antes e estivesse vivendo tudo pela primeira vez. Aqui temos treino durante a semana toda. São 2 treinos, academia, campo. Quando não tem treino de campo, tem treino de pista, que é um treino de atletismo. Então, a rotina já muda aí. Aqui é muito intenso. Futebol americano 24 horas. Esse é o diferencial. Acho que aqui, por ser uma cidade pequena e não ter muitas coisas para fazer, acho que o nosso foco total é o futebol americano. Então não tem como você se distanciar ou se distrair. Aqui é para quem quer jogar, para quem quer viver. Se você não quer viver o futebol americano e nem quer estar dentro do futebol americano durante 24 horas, não é um lugar para você ir. Quem não é atleta, mas gosta do esporte, também pôde seguir outros caminhos. Everaldo Marques conheceu a modalidade acompanhando o pioneirismo de Luciano do Vale, na faixa nobre do esporte, transmitido pela TV Bandeirantes no início dos anos 90. Hoje é um dos principais narradores de futebol americano dos canais ESPN. Eu comecei a trabalhar com futebol americano no final de 2005. Em agosto daquele ano eu vim trabalhar na ESPN e na conversa que eu tive na época com o José Trajano, eu disse a ele que eu me considerava capaz de narrar qualquer esporte se eu tivesse tempo de estudar. E eu já acompanhava o futebol americano naquela época. Então, quando surgiu a informação de que o narrador de futebol americano da ESPN, o André José Adler, não ia continuar, eu me coloquei à disposição e foi assim que surgiu a oportunidade. Antes de chegar aos canais ESPN, o comentarista Paulo Mancha passou pelo Band Esportes. De início, Paulo Mancha era responsável por uma lista de discussão sobre futebol americano na internet. Ouvindo boatos de que a emissora poderia transmitir a temporada da NFL no Brasil, como jornalista, apurou a informação e descobriu que era verdade. Foi então que sua carreira deu um grande salto. Até que quando faltava ali uma semana para o começo da temporada de 2006-2007, o pessoal da produção do Band Esportes me mandou uma mensagem falando que eles já tinham
um narrador para as partidas, mas que ainda não tinha um comentarista. E se eu teria sugestões de comentaristas, né? Então eu fiz uma lista de pessoas, né, de 6 pessoas que eu achei que seriam adequadas para comentar futebol americano. Curiosamente eu não me incluí entre essas 6, né? E mandei essa lista das 6 pessoas, com pequena biografia de cada uma. Mas para minha surpresa, eles mostraram essa lista para o narrador que eles tinham contratado, que eu não sabia quem era. Mas por uma grande coincidência, o narrador era o Ivan Zimmerman, que já me conhecia. O Ivan já tinha vindo aqui em São Paulo, tinha ido no show da minha banda, sabia que eu gostava de futebol americano, né? E o Ivan, quando viu o meu nome lá, ele falou, olha, não pega nenhum desses 6 aí, que ele falou, não, pega o próprio Mancha. Como atleta, jogou pelo Corinthians Steamrollers e Lusa Lions. Como jornalista, foi comentarista do Band Sports e narrador de futebol americano. Hoje, Vitor Francisco é o criador do Salão Oval, um dos maiores sites de futebol americano do país. Eu queria abrir um site que fosse relevante, né? Tivesse muita informação, igual tem muito banco, o banco de dados lá é incrível, ainda vai melhorar, mas a não existência, né, ter 100 times, o histórico dos 100 times e fora as notícias que a gente tenta fazer, foi aí que veio a evolução. Acho que agora ficou mais sério, né? Não que a gente nunca fizesse essas coisas com seriedade, mas agora a gente encara como algo que pode realmente ir para frente. Antes era realmente só nas mídias sociais e, enfim, era algo que a gente fazia mais ou menos por hobby. Acho que do fim do ano passado para cá veio um pensamento mais de consolidar como um veículo de comunicação que tem mídias sociais, né? Não mídias sociais só que falam de futebol americano. Atleta, empresário e formado em administração, Gustavo Urlacher deixou o emprego de bancário para se dedicar a uma loja física de futebol americano no Brasil. Tudo começou quando eu tinha a necessidade de comprar equipamentos para mim mesmo. Não encontrava lugares para comprar no Brasil e por ter morado nos Estados Unidos e por ter uma conta no eBay na época, eu tinha facilidade e eu não tinha medo de comprar online. Naquela época, 2006, 2007, existia muito medo de comprar online. E por ter essa facilidade, já ter comprado, eu comecei a trazer equipamentos para mim. E eu errava muitos tamanhos. A calça eu não sabia, comprava errado, ficava grande. E eu tinha que vender dentro do time. E eu percebia que quando eu chegava com um produto ou outro que não servia para mim, a venda era instantânea e dava até briga. Porque era muito carente nessa questão de um fornecedor de equipamentos. De atacante no futebol, Ademar passou a ser kicker da bola oval. Ele conta que o segredo da posição não é apenas a potência do chute e que o jogo coletivo também é importante no futebol americano. O que seria um bom chute? Um chute com precisão, né? Nem tanta força, porque no extra point, pertinho ali, só se você só pegar e dar um toquinho só na bola que ela vai cruzar. Mas no field goal, você, dependendo da distância, você vai ter que usar um pouco de força aliada à sua precisão. Só que existe um fator psicológico em que a pressão é toda do kicker que tem que converter, porque não tem goleiro, não tem barreira, tem, claro, o outro lado que está tentando, mas praticamente a sua equipe defende, né? Então, o sistema nervoso, o time, né? O time que você tem que estar com shoulder, né? O cara lá que segura, acho que é shoulder, sei lá o nome da desgrama lá do cara que segura a bola. Se você não tiver em sincronia com ele, você vai perder o seu chute e na realidade não é culpa do kicker, né? E sim da pessoa que está ali ajeitando essa bola da maneira correta para ser batida. Por fim, Paulo Félix explica, na visão da psicologia, o que é a prática esportiva e qual o papel do esporte na sociedade. O esporte na sociedade funciona como um modelo social, né? É um modelo de superação, um modelo de busca por um melhor desempenho, um modelo de foco em busca de um objetivo. A psicologia do esporte, ela busca fazer com que o atleta atinja esse objetivo,
busca dar suporte para que ele vença a maior barreira de todas na atualidade, que é a questão emocional. O terceiro, avança pela esquerda, olha o contra-ataque, o Baltimore Ravens ganha o jogo! Paixão, loucura, gastos e várias histórias. Assim é a vida de quem escolhe o futebol americano. Assim, a modalidade cresce no Brasil. E assim, o futebol americano vai fazendo história.